Olá pessoal, graça e paz, que bom ter vocês aqui comigo. E esta opção Seja Membro é exatamente para vocês, é exatamente para aquela pessoa que tem desejo de aprender realmente, de conhecer mais sobre Deus, sobre a sua palavra. E é impossível falar das coisas de Deus em 20 e poucos, 30 e poucos minutos. É necessário pelo menos uma hora. E as nossas aulas aqui não vão passar de 1 hora e 10 no máximo, porque também é um tempo muito longo, chega uma hora que você não consegue aprender mais, você não vai assimilar, você não vai gravar. Então, no período entre mais ou menos 1 hora, entre 55 minutos e 1 hora e 10, vão ser as nossas aulas aqui no Seja Membro. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. E fico feliz que, assim como eu, vocês têm interesse de aprender e conhecer mais de Deus através da sua palavra. Quero dizer para vocês que eu sou um apaixonado pelo conhecimento. Eu leio muito, eu estudo muito já há muitos anos e tenho um interesse muito grande pelo conhecimento. Eu nunca fui aquela pessoa que simplesmente alguém diz algo e amém, fica por isso mesmo. Eu sempre quis entender, saber. É claro que nem sempre tudo a gente obtém respostas num primeiro momento. Há coisas que demoram anos de estudo, de pesquisa, e algumas a gente nem mesmo assim vai ter. Mas aquilo que é possível através das ferramentas hoje disponíveis, além de uma riqueza muito grande que temos hoje de materiais na área da literatura, e também nós temos a nosso favor a internet, onde podemos, sabendo as fontes seguras, pesquisar sobre determinados assuntos, e mais a experiência de observar também, através de fatos que a gente vive no dia a dia e através da própria natureza, nós vamos entendendo as coisas de Deus. Eu acredito, como estudioso, que Deus sempre desejou se revelar aos homens, né? A própria palavra tem uma riqueza muito grande. E também entendo que nem tudo Deus quis revelar aos homens, mas aquilo que compete a nós saber, Deus tem nos dado acesso a estas informações. E como eu disse, nós somos privilegiados, porque somos uma geração que temos muita literatura, boa literatura, dicionários, enciclopédias, lexos, muitas bíblias de estudo, e além da internet, como eu já falei, que sabendo usar e sabendo pesquisar nas fontes certas, nas fontes seguras, podemos também encontrar muito conhecimento. Bem, antes de entrarmos no assunto de hoje, que vai ser a origem do mal, anjos e demônios são a mesma coisa, isso seria um módulo avançado de batalha espiritual. Na verdade, isso aqui seria para pessoas que já têm um bom embasamento bíblico. Mas como eu vou falar aqui sobre batalha espiritual, eu tenho que começar do início. E o início é contra quem estamos lutando, quem realmente é Satanás e quem realmente são os anjos. Não adianta nós falarmos de métodos, de formas, de outros treinamentos, se não soubermos contra quem estamos lutando. Num treinamento militar, uma das primeiras coisas que você vai aprender é sobre o inimigo. Você vai aprender que tem que conhecer o inimigo, qual é a força dele, que tipo de armas ele tem, quais são as suas estratégias, quais são as suas fraquezas e como podemos superá-los. A batalha espiritual não é diferente. Falando em batalha espiritual, quero dizer que nós aprendemos sobre batalha espiritual usando a Bíblia, claro, como fonte primária e mais importante, mas nós temos também hoje boa literatura a respeito do assunto, lembrando que, como eu falo num vídeo meu, tem muitos livros que são fantasiosos, tá? Mas sabendo selecionar, sabendo escolher, existe também
bons livros, livros equilibrados, que têm base bíblica e que foram escritos por pessoas que têm vida prática na batalha espiritual, que trabalham realmente com libertação, expulsão de demônios, com pessoas que são alvos ou foram pessoas que atuavam na área do ocultismo, em todas as suas ramificações, da bruxaria ao satanismo. Então, há sim pessoas que têm experiência prática disso e que têm um fundamento na palavra. E há a literatura que é meramente especulativa, é para vender, ela é feita para vender, ela é sensacionalista. E você logo pega alguns autores assim, porque eles fazem séries de livros, né, tratando do tema, como eu já citei aqui num dos meus vídeos, a autora Rebecca Brown, que lança o primeiro livro chamado Ele Veio para Libertar os Cativos. Eu tinha e ainda tenho esse livro, mas depois ela lançou vários outros, e é um mais especulativo que o outro. E Ele Veio para Libertar os Cativos seria o agir dela, o trabalhar dela com uma moça que era sacerdotisa de Satanás, e segundo ela relata no livro, ela trabalhou na libertação dessa moça. Citei também um autor brasileiro bem conhecido que tirou a vida agora recentemente, o Daniel Mastral, que eu também conheço ele desde que ele surgiu, conhecia, né, porque já não está mais entre nós, mas eu conheci ele desde os primeiros livros dele, intitulado Filhos do Fogo, que era volume 1, volume 2, onde ele supostamente relatava o seu testemunho da sua saída para o satanismo mediante a sua conversão a Cristo. Daniel Mastral se mostra um autor falacioso, olhando para a vida dele. O filho dele tirou a própria vida, colocando o pescoço embaixo do trem, numa linha de metrô. Se você não sabe disso, tem aí nas redes sociais. O filho dele tirou a vida. 2 anos depois, aproximadamente, a esposa dele tirou a vida. E ele agora, recentemente, tirou a vida também, usando uma arma de fogo, disparando contra a sua própria cabeça. Então, isso já mostra o quanto esse rapaz era desequilibrado. E eu venho acompanhando Daniel Mastral ao longo desses mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos que ele surgiu no cenário e ganhou notoriedade se apresentando como um ex-satanista. E eu entendo, eu que conheço bem o satanismo, que ele nunca foi um grande satanista, alguém da alta hierarquia satanista. Talvez ele teve um envolvimento com o baixo satanismo e ele aproveita isso ali para ganhar notoriedade, porque foi naquela época que eu citei para vocês, eu cito aqui num dos meus vídeos, início dos anos 2000, quando houve uma explosão do tema batalha espiritual. Então, você falava muito nisso, havia muitas palestras, seminários, mas era tudo muito novo ainda. Então ninguém sabia exatamente ali o que era verdade, o que era mentira. Então qualquer um que aparecia se dizendo ex-bruxo, ex-satanista, ex-feiticeiro, ganhava notoriedade. E muitos surgiram, não foi só ele que era um bruxozinho ali de terceira categoria e se apresentava como um satanista, né? Alguém assim que tinha um grande envolvimento. E isso não é bem assim. São bem poucos os ex-satanistas de grande nível, né, da alta hierarquia, sumo sacerdote de Satanás, que se converteram e escreveram a respeito do tema. Eu tenho na minha casa livros de realmente alguém que foi envolvido durante muitos anos no satanismo, na maçonaria, que é muito diferente da conversa do Daniel Mastral. Então, existem os bons livros e existem os livros ruins. Mas voltando ao que eu estava falando no início, aprendemos sobre libertação. Em primeiro lugar, usando a Bíblia, ela é nossa referente primária, deve ser, é a nossa base de suporte. Mas a boa literatura nos ensina. Nós também aprendemos a batalha espiritual pela prática do dia a dia. Você vai vendo e aprendendo como lidar com aquilo, como qualquer outra, digamos assim, profissão, entre aspas, né? Você entra numa empresa para operar uma máquina, no começo parece tudo muito difícil, complexo, mas com o tempo você pega o jeito. E assim é em cada profissão. E o ministério não é profissão, mas como uma profissão, a prática te leva à experiência. A mesma coisa. E também aprendemos batalha espiritual pela observação.
Você vai observando as coisas e vai entendendo como que funciona o mundo espiritual. Então são basicamente 4 fontes de conhecimento primárias: palavra de Deus, literatura, experiência prática e observação. Ok? Então eu estou prestes a introduzir vocês num tipo de conhecimento que não se aprende aí nesses semináriozinhos aí. Tem muita gente hoje, não estou desmerecendo, tá? Não me leve, não me interprete a mal, mas tem muita gente hoje se colocando como que faz seminário de batalha espiritual. Eu já assisti alguns, é muito raso, superficial, é só alguém que quer, né, ganhar projeção, que quer ter oportunidades, enfim. Mas há pessoas que fazem, sim, bons seminários de batalha espiritual, que a gente assistindo, você vê que a pessoa tem prática, conhece, sabe do que está falando, mas não são todas. Então, o que eu vou passar para vocês hoje já não é qualquer um que fala. Eu estou passando aqui algo bem mastigado, que são frutos, o que é fruto de quase 30 anos de estudo, de pesquisa, de prática, porque eu trabalho com libertação desde novo convertido, eu já entro na igreja vendo libertação, demônios sendo expulsos e começo, no meu primeiro ano de fé já, primeiros meses ali, expulsar demônios e ter experiências de confrontos, de ataques, né, de várias formas, e isso vem ao longo dos anos, veio se desenrolando, e é claro que eu fui aprendendo com isso, fui ganhando prática, fui entendendo, e hoje a gente pode dizer que sabe alguma coisa. Não sabemos tudo, ninguém sabe tudo, e o conhecimento ele é infinito. É batalha espiritual, assim como o conhecimento da vida cristã, é um conhecimento para a vida toda. Nesse assunto você nunca se forma, você está sempre aprendendo. O importante é que a gente vá sempre crescendo no conhecimento. E também eu preciso dar algumas orientações para vocês aqui. Eu sei que eu estou falando com pessoas que têm, algumas são bem recém-chegadas na igreja, são bem novas convertidas, outras têm alguns poucos anos. Eu não sei se tem alguém que já tem bastante tempo de igreja, mas eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, dentro da teologia, há vários pontos de vista, aquilo que se chama de correntes teológicas. Então, eu lembro-me quando novo convertido, que eu comecei a comprar os primeiros livros, eu imaginava que eu iria comprar 1 ou 2 livros bem espessos, bem grossos, e aquilo já ia me dar assim, uma base muito boa do que é as coisas de Deus, a palavra de Deus. Mas logo eu percebi que um teólogo falava uma coisa, o outro falava outra coisa, o outro falava outra coisa, o outro falava outra coisa. Eu disse, nossa, e agora? Quem é que tem a verdade? Aí eu descobri que dentro da teologia existe uma matéria chamada hermenêutica, que na hermenêutica tem uma ferramenta chamada exegese, que é a matéria que nos ajuda a interpretar a Bíblia pelo texto, pelo contexto, pelas línguas originais, pela cultura, simbologia, tipologia, etc. Então eu pensei comigo mesmo, para mim não ficar comendo na mão dessa gente, sem saber que se o que ele está falando é certo ou não, eu preciso aprender a interpretar a Bíblia por mim mesmo, da forma correta, pelo contexto geral. Contexto é assim, você pega um versículo, o contexto é o que veio antes e o que vem depois. Pode ser alguns versículos anteriores e posteriores, pode ser alguns capítulos anteriores e posteriores. Daí você tem que levar em consideração a cultura, tipologia. Às vezes você vai pesquisar no original grego, se for o Novo Testamento, hebraico ou até aramaico do Antigo, o que determinada palavra quer dizer. Então, o conjunto de todas estas coisas te dá um entendimento da Bíblia. Mas eu também aprendi ao longo dos anos que não é só a hermenêutica e a exegese que nos ajuda a entender a Bíblia. Estudando a própria Bíblia, eu percebo que a palavra de Deus, acima de tudo, é revelada pelo Espírito. E eu vejo em muitas passagens a expressão Deus abriu-lhes o entendimento. Deus abriu-lhes as Escrituras.
Observe que os escribas nos dias de Jesus eram os mestres da palavra. E eles eram mestres por serem escribas. Escriba era aquele que transcrevia um pergaminho para o outro. Isso era feito manualmente, dava um trabalho muito grande. Então, ele tanto transcrever um pergaminho e outro, eles tornavam-se mestres no conhecimento no sentido decorado da coisa. É como uma pessoa estudar a Bíblia e saber dizer exatamente aonde está cada passagem, capítulo e versículo de cada livro. Mas ele só conhece e decora, ele não sabe o sentido revelado da palavra. Por isso os escribas e os mestres da lei dos dias de Jesus não conseguiram interpretar o Antigo Testamento e reconhecer que o Antigo Testamento falava de Jesus. Eu citei num dos meus vídeos os bereanos. Quando Paulo e Silas vão a Bereia ministrar a palavra, os bereanos conferiam no Antigo Testamento se aquilo que Paulo falava estava realmente lá. Porque a pregação da igreja primitiva baseava-se principalmente em provar pelas escrituras antigas, Moisés, os profetas, Salmos, que Jesus era o Messias profetizado. Esta era a pregação. Então eles, conferindo na palavra, entendiam que aquilo que estava sendo dito era realmente a verdade. Mas você vê também no vídeo que eu gravei hoje, quando Jesus entra no caminho de Emaús junto com o Cleopas e um outro indivíduo que caminhava com ele, a Bíblia diz que Jesus lhes abriu as Escrituras. Então observe que há uma abertura espiritual para o entendimento. E eu cheguei a certos conhecimentos depois de muitos anos de oração, de meditação e reflexão na palavra, pedindo a Deus para entender exatamente o que aquilo quis dizer, ou aquilo estava querendo dizer. Tem muitas coisas que eu sei hoje que eu nunca li em livro nenhum, dos muitos que eu tenho. Deus, através do estudo, da meditação, da oração, me abriu as Escrituras para entender. Então eu estou falando isso porque eu vou ensinar coisas para vocês aqui, que vocês vão ver um vídeo de alguém falando diferente, de um outro ponto de vista, ou vocês vão ler um livro amanhã ou depois que o autor tem um ponto de vista. Então isso é comum no âmbito teológico. Há vários pensamentos sobre determinados assuntos, há vários assuntos que são polêmicos dentro da teologia. Por exemplo, o capítulo 6 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 4, que nós vamos tratar aqui hoje, é um dos assuntos polêmicos que há várias interpretações desse texto. Um grupo de teólogos pensa de um jeito, outro de outro, outro de outro. Quando a Bíblia fala que Jesus, Paulo disse que Jesus desceu às partes baixas e pregou as almas em cativeiro. É um outro ponto polêmico. Os teólogos questionam aonde que Jesus foi nas partes baixas, se ele foi lá onde estava o paraíso, o seio de Abraão, ou se ele foi aonde estava o inferno, que segundo o próprio Jesus nos ensina na palavra, havia um abismo na época que dividia os dois lugares. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e proclamou as almas em cativeiro. Então a questão é, que proclamação foi essa? Ele pregou e resgatou gente que estava lá dentro? Ou ele simplesmente comprovou que ele era o cumprimento das Escrituras? Então estou falando isso para que vocês entendam que há em alguns assuntos uma diversidade, uma pluralidade de entendimento. Ok? E eu desenvolvi uma metodologia há alguns anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo e primeiramente estava no estado de Minas, e ali eu era responsável pela escola teológica. Em Minas eu atendia 2 núcleos de teologia, e em São Paulo eu dava aula também no núcleo do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, para não cometer erros que eu via alguns amigos cometendo, de pegar textos que são complexos e afirmar ou colocar ali a sua interpretação. Eu desenvolvi uma metodologia de ensino baseada em 3 pilares, que a Bíblia nos mostra isso com muita clareza. Então os 3 pilares são estes. Há coisas que na Bíblia estão claros. Você vai ler e vai entender. Até uma criança, se lê, ela entende. Vou dar um exemplo para vocês. João 3, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto se autoexplica. Qualquer pessoa que ler vai entender que Deus amou tanto o mundo que mandou Jesus morrer por esse mundo para resgatá-los. Então, esta passagem, a exemplo de outras tantas, são claras. Qualquer pessoa que ler vai entender. Porém, há outras passagens, que é o segundo pilar, que a Bíblia nos dá uma ideia do que aquilo seja. Não está exatamente claro, a Bíblia dá uma ideia. E aí nós vamos trabalhar no campo da conjectura. E o que é conjectura? Conjectura é quando a gente supõe que a gente entenda que algo quer dizer determinada coisa. Então, nós sempre quando estamos dando aula ou pregando e chegamos no campo da conjectura, nós devemos explicar para os ouvintes. Eu conjecturo, eu imagino que este assunto, que este texto quer dizer isso. Nós nunca podemos afirmar. E o terceiro pilar, há coisas na Bíblia que são obscuros, que a Bíblia não dá nenhuma ideia do que seja. Está na Bíblia, mas fica no ar o que aquilo quer dizer. E aí eu sempre digo que estes textos obscuros, para nós, ele é o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que as coisas reveladas Deus deu aos homens e as encobertas ele guardou para si. Então eu sempre tive este cuidado. Tem coisas que está claro e a gente vai trabalhar dessa forma. Olha, isso aqui é aqui, ponto, final, acabou, é isso aqui mesmo. Tem coisas que a Bíblia vai dar uma ideia, e na batalha espiritual tem muito disso. A Bíblia dá-nos uma ideia, abre-nos espaço para muitas conjecturas. E tem coisas na Bíblia que está obscuro, e o que está obscuro não adianta a gente querer ir lá tratar daquilo. E infelizmente tem pregadores e até professores falando de si, ou seja, ele diz que aquilo é tal coisa, mas ele está falando de si. Às vezes enganam a plateia incauta, né? Pessoas que não têm grande conhecimento bíblico teológico, mas para uma pessoa que tem base, ele já vê que a pessoa está falando aquilo da cabeça dela, porque a Bíblia em nenhum momento está afirmando aquilo. Ok? Vocês entenderam então? Então a teologia, ela é vasta e ela tem várias correntes de interpretações. Nós vamos falando isso com o passar das nossas aulas aqui. E também dentro do campo do estudo da palavra ou da teologia em si, que é a mesma coisa, porque teologia é o estudo de Deus através da Bíblia. Agora existe a teologia sistemática, que é essa dada nos seminários, onde o estudo está sistematizado, dividido através de doutrinas, por exemplo, doutrina de Deus, doutrina de Jesus Cristo, que é cristologia, né? Doutrina do Espírito Santo, que é paracletologia, doutrina da salvação, que é soteriologia, doutrina dos anjos, que é angelologia, a doutrina do pecado, que se chama amartiologia, da onde deriva a palavra grega pecado, é amartia, errar o alvo. Tem muita gente hoje que nem sabe o que é o pecado, mas eu vou dar uma aula para vocês aqui um dia falando exatamente o que a Bíblia diz que é pecado e aquilo que os homens pegam, seus usos e costumes, e atribuem pecado, no que diz respeito à roupa, usos e costumes e etc. Então tem que separar as coisas. E aí dentro da teologia existe o estudo do Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, cartas paulinas, evangelhos, epístolas pastorais, missiologia e etc. Mas as aulas que eu vou dar para vocês aqui são aulas de estudos bíblicos aprofundados de assuntos que você não vê normalmente em lugar nenhum, a exemplo desse, que nós vamos começar hoje, né? Já estou com 24 minutos de vídeo e eu estou apenas dando a introdução para vocês, mas se faz necessário uma introdução como essa para que você se situe aonde você está entrando, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e começar a passar informação para vocês. Eu tenho que primeiro preparar a mente de vocês e então ir aos poucos, porção a porção,
colocando conhecimento para que vocês possam entender. Futuramente, gente, nós vamos fazer, além de um vídeo gravado, vou fazer lives. Se eu perceber que há audiências, interesse para lives, nós podemos fazer, porque aí vocês interagem comigo. É uma aula aberta, onde vocês podem mandar pergunta no chat ali e a gente vai comentando, porque eu, quando dou aula em classe física, eu gosto muito de fustigar os meus alunos fazendo perguntas. E a melhor maneira de aprender é fazendo perguntas. Inclusive eu, quando faço algum tipo de curso, seja o qual for, eu deixo o professor meio louco, porque eu faço muitas perguntas. Se o professor não foi bem preparado, ele passa o trabalho comigo. Mas eu pergunto mesmo, porque a gente vai aprender para tirar as dúvidas, não é mesmo? Então, eu pergunto, o professor tem que se virar e tem que me dar respostas, porque para isso fazemos um curso. Para isso nós buscamos conhecimento, para aprender. E nas aulas físicas que eu dou, geralmente eu começo a aula fazendo uma pergunta para a classe e eu interajo muito com a classe para que a aula fique dinâmica e não cansativa. Então, futuramente podemos ter, além de um vídeo gravado, uma live durante a semana, num dia que fique mais favorável, para que nós tenhamos aqui pelo menos 95% de audiência dos que são membros do grupo. Ok, queridos? Então, assim, hoje vamos estudar sobre a origem do mal. Vamos começar e depois vamos dando continuidade nos outros vídeos. Eu pretendo fazer pelo menos um vídeo na semana. Talvez eu faça um segundo vídeo dando indicação de alguma literatura, mas a princípio é um vídeo por semana de material exclusivo para os que são membros. Mas futuramente vamos desenvolver uma live. Eu gosto sempre de ir fazendo as coisas com calma, não adianta propor um monte de coisa e não fazer nada. Então vamos passo a passo. Primeiro eu abri o canal, eu não tinha nem ideia do que eu ia gravar, quanto tempo eu ia gravar, o que o público cristão-alvo, o povão, os membros da igreja querem aprender e qual é o tempo que eles preferem de vídeos, né? Então eu fui e ainda estou ajustando o meu canal. Eu percebi que a grande maioria prefere vídeos curtos, mensagens mais objetivas, né? E tem um grupo que é como vocês, que gostam de vídeos mais abrangentes, né? Não tem problema se seja um vídeo mais longo, mas vocês querem entender realmente. Então aí veio a possibilidade de fazer uma outra plataforma paralela, que é o Seja Membro, com vídeos exclusivos de aulas para pessoas que querem aprender mesmo, a miúde, vendo aqui as passagens, eu vou citando. Pegue um caderno para você anotar as passagens que eu vou dizer aqui. Põe a sua Bíblia aí junto comigo para assistir o vídeo, ok? Põe a Bíblia para você ir marcando ali com destaca-texto, com a caneta mesmo, as passagens. Anota num caderninho para você ir aprendendo, porque vocês vão aprender muitas coisas boas, ok? Então, dito isso, nós vamos entrar no assunto, a origem do mal. Da onde veio o mal, gente? Anjos e demônios são a mesma coisa? Essa é uma pergunta que eu me fiz durante longos anos e eu não me convencia com respostas superficiais e simplistas, porque eu observava que na minha prática diária era diferente daquilo que estavam me ensinando. Então eu continuei buscando respostas. E hoje nós vamos entrar nesses assuntos. Quero dizer para os irmãos que dentro das correntes de pensamentos teológicas, há uma corrente que vê em duas passagens bíblicas que nos mostram a queda de Satanás. A Bíblia fala muito pouco sobre como era Satanás antes da queda, porque ele não foi criado um diabo, né? um Satanás, um acusador. Ele foi criado um anjo, um querubim de alta hierarquia. E acreditam estudiosos que ele era da mesma hierarquia de Miguel, que é um arcanjo. Alguns estudiosos dizem que só existe um arcanjo, porque a Bíblia menciona o nome só de um, que é Miguel. Eu, pessoalmente, acho que pode haver outros arcanjos, não só Miguel, mas a Bíblia menciona o nome dele porque ele aparece como um dos príncipes dos exércitos do Senhor, um dos governantes, né, um dos generais, vamos dizer assim.
dos exércitos do Senhor, subordinado diretamente a Jesus Cristo. Então, porque a Bíblia menciona só o nome dele, não quer dizer que não haja outros, né, da mesma categoria que ele. Então, mas Satanás era um querubim de alta hierarquia, e alguém diz que ele era superior a Miguel. Eu acredito que possa ter sido. Eu acredito, para dizer para vocês, e nós vamos ler aqui logo 2 textos que elucidam isso, que Satanás foi o anjo mais formidável que Deus criou entre todos os anjos das suas categorias, porque os anjos têm várias categorias. Não vou entrar muito nesses méritos, porque eu vou fazer uma aula para vocês de angelologia, e daí vamos estudar as categorias de anjos, as categorias de demônios, mais detalhadamente os vários nomes que Satanás tem: Satanás, diabo, antiga serpente, dragão, etc. Aqui nós vamos pegar então a origem, a queda dele, quando ele cai, quando ele arrasta a terça parte dos anjos, e vamos estudar se anjos e demônios são a mesma coisa ou não. Mas eu acredito que Satanás foi o anjo mais formidável. E por que eu acredito isso? Essa é a pergunta que, se eu tivesse numa classe, eu faria para o meu professor. Por que o Senhor acredita que Satanás era o anjo mais formidável do que os outros? Acredito pelo que aconteceu com ele, porque os textos que nós vamos ler aqui nos mostram que ele era tão belo, tão formoso, tão inteligente, que ele no momento achou que ele poderia se igualar ao próprio Deus. Se ele não fosse tão formoso, tão inteligente, uma criatura assim tão superior às outras, ele jamais teria se enchido de orgulho como ele se encheu e não teria caído. Vocês concordam comigo? Vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro no livro do profeta Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 a 17, que diz assim, preste atenção. Se você não tem uma Bíblia, pegue aí, você vai acompanhar, marque aí. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas aqui não é as estrelas essa que você vê, é os anjos, tá? Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Trono fala de governo, não é um lugar de sentar. Aqui estamos trabalhando com a tipologia bíblica. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado à cova e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e ponderarão, dizendo: é este que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Então este é um dos textos que, segundo um grupo de estudiosos, no qual eu me incluo, mostra a queda de Satanás, ok? Alguém aqui diz que é o rei da Babilônia, mas as expressões usadas aqui não são referentes a um rei, porque há várias questões aqui, né? Por exemplo, já no versículo 12 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Nenhum rei terreno caiu do céu. A única criatura que a Bíblia diz que caiu do céu, e o próprio Jesus disse, né, eu via Satanás cair do céu como um raio. Foi Satanás. Toda a descrição destes versículos que eu li para vocês descreve uma criatura que não é um ser terreno. Observe que o versículo 13 aqui, Deus na sua palavra está revelando o que estava no coração deste anjo. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu. Nenhum rei terreno podia nem imaginar isso. Nem hoje que nós temos aviões e foguetes, talvez ninguém, nenhum governante pense em subirei ao céu para se exaltar no governo da terra.
Subirei ao céu acima das estrelas de Deus. E aqui está falando de anjos. Exaltarei o meu trono. No monte da congregação. Congregação fala de ajuntamento, ou seja, no monte, no lugar onde estão todos os anjos. Me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás levado à cova e ao mais profundo do abismo. Vamos ler agora Ezequiel, capítulo 28, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 a 19, que também mostra Satanás antes da queda. Veja o que diz o texto. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, e no dia em que foste criado foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda, observem bem, querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza perante a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Então, esses dois textos, segundo alguns estudiosos, e eu me incluo neste grupo, o texto de Isaías 12, Isaías 14, 12 a 17, e o de Ezequiel 28, do 13 ao 19, nós vemos aqui claramente Deus falando de um anjo. No texto aqui de Ezequiel, Deus fala, te fiz como um querubim ungido, querubim da guarda, estavas no monte de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Lembram que eu disse para vocês que eu acredito que Satanás era a criatura mais formidável entre os anjos? Está aqui a elucidação destas questões. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para te contemplarem. Então eu acredito que Satanás, ele foi a criatura mais formidável que Deus criou. E o nome original dele era Lúcifer. Esse era o nome dele quando era um anjo, no que se chama de, estava no estado original, no estado perfeito, o estado de santidade. E Lúcifer quer dizer doador da luz, aquele que doa a luz, ou filho da alva também. Por isso os satanistas verdadeiros, já quero dizer para vocês que quando se fala de satanismo, hoje muita gente que se diz satanista é só assim alguém que, sabe, que põe na cabeça que adora o diabo e nada. Existe pelo menos 4 tipos de satanismo. Existe o satanismo ali da música, do rock, etc. Existe aqueles que se acham satanistas, que põem na cabeça e começam a matar gato, matar cachorro, fazer sacrifício, compram um livro de satanismo lá numa biblioteca e começam a fazer. E existe daí 2 outros grupos de satanismo. Existe um chamado de satanismo filosófico,
que esse grupo, na verdade, nem acredita que Satanás existe como um ser verdadeiro, mas é um pensamento filosófico, né? Seria um tipo de padrão de vida ou de filosofia de vida, ao contrário do que as regras da humanidade, ou seja, não há bem nem mal, tudo é lícito, tudo se pode fazer. O grande expoente desse tipo de satanismo foi Anthony LaVey, que montou nos Estados Unidos a primeira igreja de Satanás. Ele escreveu a Bíblia de Satanás e ele fazia os seus rituais, que eram, na verdade, uma missa negra. Uma missa negra é uma missa profana, uma missa católica profanada, ou seja, tudo ali é profanado para atingir um Deus que eles também não acreditam que existe. O satanismo filosófico não acredita nem na existência de Deus, nem na existência do diabo. Então, eles entendem que tudo há uma liberdade para se fazer, trocando assim em miúdos. E existe o que eu chamo de satanismo verdadeiro, o autossatanismo. Aí sim, esses satanistas, eles são hoje alguns dos poderosos da Terra, que estão em vários lugares, desde nos governos, nas universidades, são médicos, diretores, donos de hospitais, de universidades, são cientistas, são pessoas que estão dentro da sociedade, mas eles não andam vestidos de pretos, eles não dão demonstração nenhuma que são satanistas. Seus rituais são realmente secretos e ali sim há sacrifícios humanos, inclusive dos pequeninos. Eu não posso falar abertamente aqui, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo, mas ali sim acontecem as coisas mais tenebrosas que a gente sabe que um satanista faz. Este é o que eu chamo de satanismo verdadeiro e que Daniel Mastral nunca nem sonhou o que era isso, nunca fez parte. Nem a grande maioria dessas pessoas ali que tiveram um pequeno envolvimento com a bruxaria e vem se apresentando como satanismo. Daí o que eu tenho falado para vocês, que as pessoas hoje simplesmente se aproveitando, né, de um pequeno envolvimento que tiveram com o ocultismo para dizer que eram satanistas e ganhar notoriedade, vender livros, etc. E hoje estar aí nos podcasts da vida falando e até inventando coisas que eles nunca viveram e nunca fizeram. Então o autossatanista, o satanismo verdadeiro, eles estão infiltrados, inclusive dentro das igrejas, irmãos. Estão sim dentro das igrejas, estão altamente infiltrados e controlam boa parte da Igreja Católica. Se você não sabia disso, já passe a saber, mas estão infiltrados dentro de algumas igrejas evangélicas, principalmente quanto mais expoente seja essa igreja, mais maior influência ela tenha na sociedade. Se eles já não estão, eles sempre estão tentando colocar alguém ali num posto-chave. Então eles se apresentam ali como um empresário, como um professor universitário, como um militar de alta graduação, de alta patente, uma pessoa boa, dizimista, sabe, que louva a Deus, que no culto parece que está fazendo tudo certinho, mas é um satanista. E temos vários casos de satanistas descobertos dentro das igrejas, que eu não vou entrar no mérito aqui, ok? Então, Satanás, ele era um anjo de elevada hierarquia. E ele era tão formoso, você veja aqui que descreve aqui a roupa dele, né? Estavas, versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-se de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo. Ó. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, se entende que a roupa deste anjo era cheio de pedras preciosas que brilhavam. Era uma coisa fantástica. Era um ser fantástico. Por isso Deus lhe deu o nome de Lúcifer, aquele que projeta luz, aquele que leva a luz. Era uma coisa extraordinária. Eu acredito que Deus criou Satanás com propósitos elevados, tanto que ele foi colocado sobre o monte do Senhor como chefe, o guardião querubim. E aqui eu vou entrar numa outra área que eu preciso esclarecer para vocês, que também uma corrente teológica entende
que essas pedras afogueadas que o texto menciona aqui, era a terra no seu estado primário, antes da criação de Adão e Eva. Então existe um grupo de estudiosos que entende que Satanás foi colocado aqui na terra para governar a terra. Ele governava aqui. E essas pedras afogueadas, que a Bíblia usa essa expressão, eram o quê? Pedras preciosas, de ouro e outros tipos de minerais preciosos, como os que estão mencionados aqui, jaspe, diamantes, carbúnculo, ônix, safiras, que estavam sobre a terra, que era visível, não estava na profundeza da terra, então tudo brilhava, tudo era uma coisa fantástica. E então, quando houve a rebelião, quando ele se encheu de orgulho, se exaltou, e ele via que ele era tão fantástico, que talvez os próprios outros anjos o admiravam, porque em contraste com eles, ele era muito superior em beleza, em sabedoria, em tudo mais. Ele pensou assim: eu posso ser igual ao Criador. Eu vou subir nas mais altas alturas e eu vou fazer o meu trono lá acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus. Então, a origem do mal está no orgulho que surge dentro do coração deste ser angelical, chamado Lúcifer. E então, a partir daí, ele começa, como diz a Bíblia aqui, na multidão do teu comércio. Ele começa a convencer anjos a se unir a ele. E ele trama uma rebelião contra Deus, e ele, sim, senhores, ele incita uma rebelião contra Deus, uma insurreição contra o governo, o domínio de Deus. Aonde a Escritura diz que ele levou junto com ele a terça parte dos anjos, descreve o livro do Apocalipse. Então este anjo conseguiu convencer a terça parte dos anjos, que eram de várias hierarquias. Então observe como este ser era inteligente, queridos. Porque estamos falando de anjos e não de seres humanos caídos. Hoje é muito fácil alguém criar ali um motim dentro de uma igreja, dentro de qualquer organização, um governo, uma escola, uma empresa, convencer pessoas ali a ficar do seu lado. Isso é uma coisa. Agora nós estamos falando de seres angelicais que iam diante de Deus e conheciam a Deus face a face. E esses anjos, em algum momento, achavam Satanás tão fantástico, tão extraordinário, que sim, ele poderia tomar o governo de Deus, destituir Deus do seu governo e governar no lugar dele. Vocês já imaginaram uma coisa dessas? Então eu quero ensinar para vocês aqui, queridos, nunca subestime Satanás. Não pensemos nós que este ser é um ser ignorante, um ser assim, né, sem nenhum tipo de conhecimento elevado, um qualquer, não. Nós estamos falando de um anjo que assistia diante de Deus. Estamos falando de um ser que o próprio Deus o criou na época como a criatura mais fantástica dentre os anjos que ele criou. Talvez, alguns estudiosos dizem, talvez superior ao próprio Miguel na época. Um ser que desde que Deus criou a humanidade, a partir de Adão e Eva, ele está passeando e rodeando pela terra, como ele diz no livro de Jó, no capítulo 1. Ele viu reinos surgir e reinos cair. Ele está há milhões de anos aprendendo com a criação de Deus, porque ele conhece toda a criação do universo. E vendo também as nações da terra que surgiram e se foram, as quais ele controlou desde a queda de Adão e Eva. Então não estamos falando de qualquer ser, de qualquer criatura, mas de uma criatura formidável.
Não sabemos se ele perdeu parte do seu poder, da sua sabedoria. Eu acredito que sim, que ele deva ter perdido uma parte do seu poder, depois que foi derrotado por Miguel, que lidera os outros anjos contra ele. Houve uma guerra no céu, e ele então foi expulso do céu, junto com a terça parte dos anjos que se uniram a ele, e foram lançados à terra. Satanás não mora no inferno. Os grandes anjos de Deus, com exceção de uma categoria que eu vou ensinar a vocês, nesta aula não vai dar tempo, mas na próxima nós vamos dar continuação. Há uma categoria de anjos que estão presos hoje em prisões no inferno. E na próxima aula nós vamos entrar neste assunto. Mas Satanás, ele está nos ares. O governo dos demônios é as potestades do ar, como Paulo diz em Efésios 6:12. Eles ali governam seres de baixa hierarquia, de baixo clero, seres inferiores da criação, que são os demônios, que nós vamos estudar aqui se são anjos caídos de menor hierarquia ou se são outros tipos de seres. Nessa aula não vai dar tempo, mas na próxima nós vamos entrar nesse mérito. Aqui nós vamos estudar mais Satanás, explorar mais o ser Satanás, que é o chefe de todas as hostes angelicais caídas e dos demônios que operam na terra hoje. O arqui-inimigo de Deus e o nosso inimigo. Então é importante conhecê-lo. Então, há um ramo da teologia no qual eu, pastor Samir, me incluo, que vê que esses dois textos mostram Satanás antes da queda e como foi a queda, ok? E também, para entendermos isso, precisamos entender Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, para entender essa questão. E o que nos diz lá a palavra de Deus? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2 vai nos dizer assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, um grupo de estudiosos que creem, como eu falei para vocês, que a passagem de Isaías 14, Ezequiel 28, refere-se a Satanás antes da queda, e há várias bases para isso, porque analisando em miúde, você vê que todas aquelas descrições ali não fecham com o rei da terra, nem com o rei da Babilônia, que está em Isaías, e nem com o rei de Tiro, que é o que está no contexto de Ezequiel 28. Então, uma aula da teologia entende que entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis, há um intervalo de tempo que não foi imediato, a transição do versículo 1 para o versículo 2, mas há um intervalo de tempo que não sabemos agora mensurar exatamente quanto tempo foi, mas pode ser milhares ou até alguns milhões de anos de intervalo. Porque eles entendem assim, quando diz o verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, tá ponto, então criou. Mas no verso 2 diz que a terra era sem forma. Tem traduções da Bíblia que diz estava sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, Deus não criaria nada sem forma, porque se está sem forma ainda não está pronto, correto? Então, entendem-se que quando diz no princípio Deus criou o céu e a terra, criou sim o céu e a terra, uma terra que a teologia que crê nessa corrente teológica chama de criação mineral. Por isso, o texto que lemos antes diz: estavas entre as pedras afogueadas, ou seja, as pedras preciosas estavam sobre a superfície da terra, aonde Satanás estava aqui governando com outros anjos, ou seja, cuidando da terra para Deus, e tanto ele estava aqui, como tinha acesso, a claro, a Deus, ele era um anjo de
elevada hierarquia. Ali, veja que o texto que eu li, Deus disse, tu eras um querubim ungido da guarda. Ele cuidava desse mundo para Deus. Então a teologia fala que houve uma primeira criação, chamada de criação mineral, e essa foi destruída pela queda de Satanás, e depois houve uma segunda criação que a teologia chama de criação vegetal, onde Deus então criou natureza, as árvores, as plantas, os oceanos, os rios e todos os seus animais que vivem ali, tanto fora da água quanto dentro da água. Mas ao Satanás se rebelar contra Deus e promover essa insurreição de anjos, Deus o lança para a terra. E ao cair aqui, essa terra foi amaldiçoada e virou um caos. O lugar que um dia era de uma beleza extrema, cheio de pedras preciosas que estavam sobre a superfície da terra, agora se torna um caos, um vazio. E então, por isso que você vê no verso 2, o texto diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então você vê o Espírito Santo preparando essa terra caótica para uma outra criação. Porém, deixa eu dizer a vocês que há teólogos que não creem nisso, que não acreditam que há esse intervalo de tempo e que houve duas criações, mas eu acredito, porque eu venho há muitos anos estudando isso e é coerente, porque há coisas que você não explica se você não pegar esse ponto de vista. Ainda que aqui nós trabalhamos muito no campo da conjectura, mas nós temos boas bases para conjecturar. Porque se aquele texto que lemos de Ezequiel 14, Ezequiel 28 e Isaías 14 falam de Satanás, que monte santo é que está falando? Que pedras afogueadas é essa? Porque não está falando do céu. Está falando de um lugar físico aonde Satanás estava antes. Aonde seria? Nós temos que dar respostas a essas perguntas. E nenhum teólogo que não crê nessa teoria não dá resposta. Mas nós temos que dar. Então faz sentido, sim, que possa haver um intervalo, e eu estou dizendo possa porque estamos trabalhando no campo da conjectura, lembra que eu expliquei para vocês, há coisas que a Bíblia deixa claro, há coisas que a Bíblia dá uma ideia, então nós estamos na segunda coluna, no segundo pilar, trabalhando na conjectura, usando textos como base, para tentar entender a origem de Satanás. Então entendemos aqui que há um intervalo de tempo. E é ali que Jesus se refere quando ele diz, eu vi Satanás cair como um raio sobre a terra, e houve um impacto. E esse impacto estragou, destruiu essa terra, que Deus deveria ter um outro projeto antes. E daí também se explica, queridos, dá-nos uma explicação por que quando Deus cria a terra vegetal, né, como nós vemos a descrição aqui em Gênesis, e coloca ali Adão e Eva, por que Satanás sentiu tanto ciúme? E ele se esforça e vai lá para derrubar essa criatura, num gesto de vingança, tentando ferir Deus, porque como ele sai derrotado desta insurreição, desta revolta, ele sai derrotado, envergonhado, humilhado perante todos os anjos e seres celestiais, porque não há só anjos, há outros seres celestiais que nós vamos estudar aqui também, é passo a passo para você entender. Ele sai magoado, e até hoje Satanás escraviza o homem no pecado, na doença, nas drogas, na pornografia, na depressão, porque é a única maneira de ele ferir Deus. Ele não pode fazer absolutamente nada contra Deus. Ele não tem como ferir Deus, machucar Deus, ele não pode fazer isso. Mas ele achou um meio, ferindo a criação que Deus ama. Porque Satanás sabe que cada vez que ele pega uma criatura especial dessa que Deus fez, como diz o livro de Gênesis, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e que Deus coloca a governar no lugar que um dia fora dele. Esse lugar que estamos hoje, segundo esse entendimento, um dia foi dele, ele governou aqui, mas por causa do seu orgulho,
que ele gerou dentro de si, dado a sua formosura, a sua sabedoria, descrita nos textos que lemos, e da sua ressurreição, ele é derrotado, envergonhado, precipitado para morar aqui, perde o governo dessa terra. Ele era aqui o querubim ungido da guarda, ele cuidava disso aqui. E agora, quando ele vê Deus colocar um novo casal, uma criatura inusitada, porque até ali Deus não tinha criado seres humanos como nós, havia outras criaturas, muitas criaturas que conhecemos e que não conhecemos. Ele sente ciúme, sente raiva e ele vai lá fazer o quê? Derrubar este casal. E quando ele consegue derrubar o casal, Adão e Eva, o que ele consegue? Ele consegue temporariamente de novo o governo da terra. Por isso, pegue depois, meu irmão, minha irmã, e leia lá no Evangelho segundo Lucas, a tentação de Jesus, quando ele mostra a Jesus todos os reinos da terra, no Evangelho de Lucas, ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Quem entregou o governo da terra para Satanás? Adão e Eva, quando pecaram. Observem que a Bíblia diz em Gênesis que quando Deus colocou Adão e Eva na terra, Deus deu ao homem o governo, exatamente como Satanás tinha antes. Então, baseado nesses princípios, conseguimos conjecturar e entender que realmente, segundo a descrição de Isaías 14, Ezequiel 28, Satanás um dia também governou aqui. Ele também foi o governante, mas por seu orgulho, exaltação por querer tomar o lugar de Deus, foi derrotado, humilhado, e agora ele derruba a nova criatura que Deus coloca aqui para governar. E através do pecado ele consegue temporariamente o governo do mundo de novo. E eu digo temporariamente porque ele tem sim um tempo, já está determinado o tempo que ele vai perder o governo. No milênio, por exemplo, ele vai ser preso por 1000 anos, depois vai ser solto de novo, depois dos 1000 anos, para a última insurreição, e é incrível que ele vai levantar uma grande insurreição para ir atacar a cidade santa, onde está Jesus governando com todos os santos, que somos nós, a igreja, os de agora e os do futuro. E a Bíblia diz que ali descerá fogo do céu e destruirá aqueles da insurreição, e Deus então pegará Satanás e lançará definitivamente no lago que arde com fogo e enxofre. Mas esse é assunto para escatologia, e quando estivermos estudando escatologia, vamos entrar mais aprofundadamente nesse texto. Então vejam bem que aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente trabalha no campo da conjectura com certas bases que a Bíblia nos dá, trazendo respostas que outros estudiosos de outras correntes não têm explicação para estas coisas. Jesus diz que Satanás ele é o príncipe deste mundo, temporariamente, mas é. Jesus não está falando do mundo cosmos. Cosmos, palavra grega, fala da criação, né? A natureza, as montanhas, os oceanos. Mas ele é o governante do mundo, o sistema do mundo. E todo o sistema do mundo está sob o governo de Satanás, inclusive o sistema religioso. Por isso que nós vemos religiões apóstatas, nós vemos muitas seitas, e nós vemos também corrupção dentro da igreja de Jesus, onde quando Satanás logra êxito, ele consegue corromper, desde os membros de banco aos ministros que lideram o povo de Deus, pelos 3 pilares básicos de sempre, né? Que é poder, dinheiro e sexo. Satanás sabe que estas são as 3 maiores fraquezas do homem. E se ele não derruba o homem por um deles, vai derrubar pelo outro, ou às vezes até pelos 3. Ele sabe que todo homem deseja o poder. Lembram-se que eu falei para vocês que ele viu nações surgir e desaparecer. E ele viu que uma das coisas que o pecado mais deixou expressivo nos homens é a ganância. Por isso Jesus disse que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Não é o dinheiro em si, o dinheiro é uma bênção. E nós precisamos dele. E não fazemos nada sem ele. Mas o amor ao dinheiro,
Pode observar que uma pessoa, às vezes, é uma pessoa boa, coloca ele numa posição de destaque, de governo, de importância, ele se corrompe. Acontece muito na política, entenderam? Então, Satanás sabe disso, tem milhões de anos de experiência, de observação e de aula prática, vendo os reinos surgirem e desaparecerem. Por isso, nunca subestimemos este ser, nem as suas estratégias, mas nós apenas podemos vencê-lo com a sabedoria dada por Deus, no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu espero que tenha já esclarecido de início alguma coisa. Aqui não quero levar muito adiante para não cansar vocês. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a partir daqui, pegando novamente a parte que ainda não deu tempo para chegar, mas é como eu falei para vocês, a aula vai bastante coisa, eu tenho que começar bem passo a passo para vocês entenderem. Não adianta eu chegar aqui e despejar informações. Então eu comecei explicando as questões teológicas, as interpretações, formas de interpretar, como nós trabalhamos, coisas que estão claras, coisas que a Bíblia dá uma ideia, coisas que estão obscuras. Trabalhamos algumas vezes com clareza, com conjectura, ou tem coisas que nós não temos explicação. Então temos que aceitar que Deus não quis que nós soubéssemos. Mas a boa notícia é que tudo aquilo que Deus realmente quer que o homem saiba, Ele revela. Ele mostra, seja pelo ensino, estudo natural, que é esse que estamos fazendo, seja pela experiência da nossa vivência com Deus e no nosso confronto com os poderes das trevas, e também quando Deus vai nos abrindo as Escrituras e nos fazendo entender coisas que outros não entendem. Ok, meus irmãos? Eu quero agradecer a atenção de todos vocês, foi muito bom ter estado, passou rápido, já passou 1h06 de aula, passa rápido, mas eu não quero cansar vocês, e eu prefiro que vocês fiquem com um gostinho de quero mais, do que vocês dizerem assim, nossa, a primeira aula do pastor Samir foi muito cansativa, nossa, eu não vi a hora que terminasse. Então, como professor, eu prefiro que vocês saiam com um gostinho de quero mais, do que cansando vocês. Semana que vem tem a continuação, passo a passo, eu sempre dou uma recapituladinha assim na aula anterior, e daí entramos dando continuidade ao assunto, mas eu agradeço muito a presença de vocês aqui, é muito bom estar com vocês, fico muito feliz que vocês têm desejo de aprender, de conhecer e de entender, e não tenho dúvidas nenhuma que vocês vão aprender muito aqui comigo. Quero perguntar também se vocês têm desejo que eu faça um grupo de WhatsApp só sobre esses assuntos. Não é, irmãos, igual grupo de igreja, para mandar hino, para mandar link de vídeo, de arrebatamento de coisa. Não, é um link de mentoraria, né? Para me mentorar vocês na área do ensino, falar sobre estudos da Bíblia, sobre livros e literaturas. Se vocês querem, se a maioria aqui tiver desejo, porque para mim sempre vale a maioria, eu sou muito democrático. Se a maioria dos que são membros disser, pastor, eu quero que faça o grupo, vocês já deixam aqui o seu telefone com DDD, deixam no comentário, e eu vou então daí criar o grupo, e vou adicionar vocês, e ali vai ser para mentoria, para nós trocar informações, debate e tal. Lembrando que não é grupo de igreja, é grupo só para assunto estritamente de conhecimento bíblico, teológico e experimental. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.